Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês das metodologias ativas de ensino, né, que inclusive o meu doutorado é baseado nessas metodologias ativas. Eu tenho um foco, lógico, na simulação clínica, né, na simulação realística, mas eu sou tutor por opção, né? Eu sou tutor há 12 anos, né? E eu vou explicar aqui que é um professor tutor, tá certo? E assim, o PBL ou a PB, né, que é a famosa aprendizagem baseada em problemas, já deixou de ser assim alguma coisa, vamos dizer, do ponto de vista experimental, né? Ninguém fala mais que aprendizagem baseada em problemas é uma metodologia ativa experimental. É uma coisa séria, uma coisa que tem fortes evidências científicas, e não é há pouco tempo, é de muito tempo que essas evidências científicas existem aí. Tá? O que é aprendizagem baseada em problemas? Tá. A gente está falando de aprendizagem adulto, né? Adulto ele já tem uma carga de aprendizado aí de longa data, né? Que ele traz desde a infância, né? O adulto ele traz já uma carga, né? Ele chega aí no terceiro colegial, às vezes faz cursinho, etc. Então já tem uma série de ensinamentos, uma série de bagagem, a gente chama isso de conhecimento prévio, né? Na metodologia ativa. E a cabeça do adulto ela aprende diferente da cabeça da criança, né? A criancinha, a criança que está lá, o pré-escolar, que acaba entrando no prézinho, lá na escola, bem no comecinho, ele é uma folha em branco. Então o imprint, vamos dizer assim, é muito mais fácil. No adulto, e principalmente no adulto jovem, com todas os anseios e a rebeldia que isso traz, e é normal, porque eu sou rebelde até hoje, para falar a verdade, né? E isso é que faz a gente aprender, tá? Enfim, como que isso é feito? Como é que a aprendizagem baseada em problemas, ou o PBL, funciona? Bom, existe um conceito, né, e esse conceito é um pouco já antigo, né, da aprendizagem significativa, e depois um pouquinho mais para frente, ali na década de 90, o pessoal já começou a falar isso como o Brain-Based Learning, né, o aprendizado baseado no cérebro. O que quer dizer isso? O cérebro não aprende se não houver emoção, se não houver uma mudança, se não houver uma ressignificação desse conhecimento que a pessoa já tem. Tá? E o PBL é isso. Tá? A gente gosta de falar isso principalmente no começo do ano, quando o pessoal chega já no primeiro ano, principalmente da medicina, que a gente, nas duas faculdades que eu trabalho aqui em Franca, a gente trabalha com PBL desde sempre. E como eu disse, é uma metodologia forte, uma metodologia baseada em evidências, cientificamente comprovada, né? A gente tem, e eu vou dizer algumas coisinhas aqui dos meus estudos também, que eu vi um pouco mais e que reforçaram isso. Enfim, é apresentado um problema. Esse problema é baseado em objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem nada mais são que as necessidades, ou assim, os itens que a gente quer que esse aluno adquira como conhecimento, no caso da tutoria, porque a tutoria a gente trabalha basicamente conhecimento, né? O aprendizado da gente a gente faz em competências. Então, por exemplo, quando eu falo que eu tenho uma competência em cirurgia, em ser cirurgião, minha competência é ser cirurgião. Isso envolve uma série de coisas, mas são três principais: conhecimento, habilidades e atitude. A tutoria, a habilidade que a gente acaba trabalhando é o raciocínio, é a capacidade que a pessoa tem de discutir, de discernir sobre um determinado assunto, né? A habilidade na tutoria acaba ficando um pouco para trás, porque a habilidade quer dizer uma coisa que você vai fazer do ponto de vista prático. Então isso tem que ser numa atividade prática, numa simulação, alguma coisa desse tipo. Mas o conhecimento é aí que você aprende, aí é onde você integra conhecimento. Tá?
Então tem um problema com os objetivos de aprendizagem. Esses objetivos de aprendizagem estão lá no projeto pedagógico do curso. Então quando a gente monta um curso, eu tive não sei se foi a sorte, mas assim, a graça, né, de ajudar a montar os 2 cursos de medicina aqui da minha cidade, aqui de Franca. E isso me abriu a cabeça. Eu venho de um curso tradicional que era aula, 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 prova. Aula, 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 prova. Faculdade boa, né? Vim da USP Ribeirão, uma excelente faculdade, saí muito bem formado. Mas será que minha formação não teria sido melhor se houvesse, naquela época que eu me formei, há quase 30 anos atrás, se houvesse sido implantada já lá na USP, que hoje tem várias metodologias ativas lá na USP Ribeirão, se não tivesse sido implantadas naquela época, né? E naquela época já existia o PBL, né? McMaster, faculdades fora do Brasil, a própria Harvard, né? Então, assim, não é uma coisa nova, não estamos falando de uma aventura, né? PBL é uma coisa importante. Enfim, esse problema é discutido num grupo tutorial que varia entre 10, 12 alunos, né? E esse problema ele é discutido, é feita uma problematização dele, né? A gente destrincha o problema, o aluno destrincha o problema, ele vai ver quais foram as situações que, por exemplo, o tutor que criou aquele problema colocou lá para que ele chegue nos objetivos de aprendizagem. E isso se faz através de uma discussão, que a gente chama de brainstorm. A tutoria tem 7 passos a serem seguidos, né? Não vou ficar discorrendo sobre eles aqui, porque é mais uma coisa acadêmica, mas vamos dizer que é como se fosse uma metodologia científica, os 7 passos, né? Então esse problema é discutido, esses problemas são levantados, existe uma lousa que é colocado um mapa conceitual, que a gente chama, que é um pouquinho mais complexo que um mapa mental, por exemplo, tá? E os alunos vão discutindo, uma discussão com brainstorm, e o tutor, o que ele faz nesse ínterim? Ele faz a mediação, faz as perguntas pertinentes, com os objetivos e com o que ele acha que a discussão tem que caminhar. E depois dessa discussão, né, se justifica essas hipóteses, cada um faz uma hipótese, cada aluno tenta explicar aquele problema, aqueles problemas que estavam no caso, com o conhecimento prévio que ele tem, tá? E no final isso é feito uma síntese dessas explicações pelo grupo, lógico, é um trabalho em grupo, isso aqui é legal. A tutoria são várias cabeças pensando numa mesma direção, para tentar resolver aquele caso, aqueles problemas que estão sendo colocados ali naquele caso. Isso é que é legal. A metodologia ativa é isso, ou seja, várias cabeças pensando junto para resolver um problema. Em seguida, dessa síntese, são montados objetivos de aprendizagem, que são perguntas ou frases com verbos, né? E esses objetivos de aprendizagem é que vão nortear o estudo, tá? Isso tudo que eu falei aqui agora é feito na abertura do problema. O problema é aberto dessa maneira, né? Então ele culmina com a confecção dos objetivos de aprendizagem. Esses objetivos de aprendizagem são estudados, né? Tem no mínimo 48 horas para ser estudados, né? Assim, até mais, às vezes a gente dá, mas isso depende da dinâmica do grupo, da dinâmica do calendário. Mas pelo menos 48 horas para que cada um do grupo... Ah, pode estudar junto? Pode, não tem problema. Quem às vezes mora junto, não tem problema. Cada um desse grupo estude aqueles objetivos e a gente fala que tem uma taxonomia, ou seja, o verbo que é colocado na questão de aprendizagem ou no objetivo, ele vai modular a profundidade que esses alunos vão naquele determinado assunto. Isso é que é mais legal ainda, porque com isso a gente consegue com que o aluno se interesse ou estude mais o que é relevante para aquele determinado assunto, independente se é uma doença, qualquer coisa que for que a gente está precisando que esses alunos adquiram esse conhecimento, tá? Então tem o estudo e o fechamento da tutoria, todos vão
falar o que estudaram sobre os objetivos de aprendizagem, tá? E existe uma pessoa responsável para compilar isso lá na lousa, que é o relator, né? É uma reunião bem organizada, tem um aluno coordenador, um aluno relator, e a gente também tem a figura do auxiliar do relator, tá? Isso vai indo para o quadro, para a lousa, ou para o programa de computador que o relator está fazendo a relatoria, e vai se montando um mapa conceitual com tudo aquilo que o pessoal estudou. Isso é a coisa mais fantástica do planeta, tá certo? Por quê? Porque é aprendizagem significativa. O estudante ele participa ativamente no aprendizado dele. Ah, e o tutor? O que o tutor faz? O tutor não dá aula? Não, o tutor está lá para perguntar, para dar suporte, para tentar resolver quando há algum conflito e para guiar esses alunos no conhecimento deles. O tutor não tem que dar aula. O tutor ele faz isso, ele facilita, dá suporte. Ah, mas o tutor não pode falar nada, não pode indicar nada? Pode, a gente pode indicar fonte de estudo, não tem problema nenhum. Mas o tutor não dá aula, o tutor não é professor, ele não faz lecture, ele não dá aula, ele não vai lá na lousa e fica explicando, dando aula para aluno durante a tutoria, não é esse o objetivo, tá certo, gente? Tá. E como que isso acontece? O que é o mais interessante ainda da tutoria? É a avaliação, que muitos alunos têm medo, mas que na verdade ela é o ponto principal da tutoria, é o que a gente chama de avaliação formativa. Tá? A maioria das escolas ainda associa a avaliação formativa a notas, que pode ser de 0 a 10, 0 a 5, etc. Mas as escolas mais evoluídas no PBL, no ensino baseado em problemas, eles já trabalham com conceitos, suficiente e insuficiente, às vezes até com porcentagem acima disso. Então não tem nota, às vezes não tem nota. Nós ainda não evoluímos para isso, mas talvez seja alguma coisa no futuro interessante. A gente também está aprendendo, a gente também aprende. Fazem 10 anos que eu sou tutor, mas a gente está sempre aprendendo. Mas o que é legal da avaliação formativa? É a nota, você dá uma nota boa para o aluno, um 8, sei lá o quê. Não, é o feedback, é o que você está... Por que o aluno está recebendo aquela nota? Por que motivo? É uma conversa. Nessa hora, o grupo conversa e o tutor conversa com os alunos e ele explica, né, dentro de um diálogo individual, lógico, com todos escutando, ou com o grupo inteiro, e dá um feedback. Olha, você hoje realmente você se aprofundou bem naquele objetivo, que a taxonomia era mais alta, você trouxe conhecimento, você mostrou suas fontes, tá certo? Ou seja, você sempre valoriza o que o aluno fez de bom, o que o aluno fez de produtivo, inclusive até a atuação dele no grupo. Porque se o aluno vai lá para ficar olhando para a parede, catando mosca e só vomitando o que falou e não participa com o grupo, também a nota dele não vai ser boa, ou o conceito dele não vai ser bom. Tá? Então é uma avaliação formativa. Você dá o feedback para o aluno pode conversar com você e falar, não, professor, realmente, isso que você falou, eu consegui assimilar, mas nessa parte, realmente, como você disse, eu acho que eu preciso ver um pouquinho mais, o que os colegas falaram aqui foi bom. Então existe uma avaliação do tutor para o aluno, existe uma autoavaliação do aluno, que ele fala do desempenho dele mesmo, e ele avalia também os pares, os colegas. Tá? E isso é muito interessante, porque tem um negócio que chama peer learning, né? O aprendizado por pares. É muito mais, vamos dizer assim, do ponto de vista de aprendizado, é muito mais importante para o cérebro de um aluno de primeiro, segundo, terceiro ou quarto ano de medicina escutar um feedback de um colega do que do tutor. Mesmo o tutor treinado, o tutor sabendo dar o feedback, é muito mais importante porque são pares. Eles estão no mesmo nível de conhecimento. E isso, de certa forma, faz com que o aluno ou fique mais tranquilo ou reforce e reflita sobre aquilo que ele está estudando. Tá? Então, a avaliação na tutoria
É isso, é uma avaliação formativa. Ah, professor, mas tem nota. Sim, realmente tem nota, né? As escolas mais antigas, que têm uma certa evolução no PBL, elas já não trabalham com notas, elas trabalham com conceitos, que é uma evolução que todos nós julgamos que um dia nós vamos ter, tá? Enfim, é uma metodologia brilhante, é uma metodologia que eu aprendi muito sendo tutor. É lógico que eu passei por vários treinamentos, desde 2007 que a gente faz treinamento para tutoria, né? Você não vira tutor de uma hora para outra, é uma coisa muito séria. Mas assim, a forma de como o aluno adquire o conhecimento, né? Porque ele vai descobrindo, ele vai discutindo aquilo, né? E tendo o tutor mais experiente, mais velho, dando caminho para aquela discussão, e o grupo todo, né, conseguindo fazer essa discussão, é muito legal. É muito legal. E a avaliação, né? A avaliação não tem prova, não tem nada na tutoria que vá ser só... Não, ó, você fez a tutoria hoje, você vai ter uma notinha aqui, que você vai responder essas questões. Tem alguns trabalhos que até mostram isso, mas aí você perde o sentido de ter avaliação formativa. Tá? A avaliação formativa é justamente essa proximidade que o docente tem do aluno, o tutor tem do aluno, né? A coisa é muito pessoal, assim, em termos de aprendizado, né? Porque você está olhando no olho do aluno e você está falando para ele, olha, hoje você foi assim, 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 continue assim, porém, vamos ter que melhorar nisso, nisso e nisso. Isso é fantástico, né? E não tem prova, né, escrita que substitui isso, assim, mesmo se você der um feedback bem feito. E isso fere o PBL, né? Então a gente valoriza muito a avaliação formativa do PBL e que às vezes é a grande preocupação dos alunos. Eles ficam receosos, falam, nossa, mas eu vou falar lá, aí no fim o tutor vai falar da minha nota, vai falar de mim na frente de todo mundo. Gente, mas isso é que é a riqueza, né? Você dividir o que, por exemplo, o feedback às vezes que eu dou para um aluno e que eu eventualmente não tenha percebido no outro, pode servir para outro aluno. E vice-versa, o feedback que um colega dá para o outro dentro da tutoria, o reforço ou não, também pode servir para isso. Tá? Então, é uma metodologia que o cérebro gosta. Tá? E ela é feita baseada em avaliação formativa. Também é chamada de avaliação processual, mas é uma avaliação formativa. Não é simplesmente dar uma nota. A gente tem que tirar isso da cabeça do aluno, que nota em tutoria não é importante. O importante é o feedback, é o conceito. Tá? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, tem o canal aí, pode deixar alguma pergunta, eu respondo, tá certo? E nas próximas aí vou falar um pouquinho de simulação, que é minha paixão, né? E também vou falar um pouquinho das outras metodologias e aqui das faculdades que eu trabalho, como é que a gente trabalha isso aí, tá? Obrigado, boa tarde a todo mundo aí.